começando a edição desta terça-feira, 22 de outubro de 2024, edição de número 1987 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Programa de hoje, como tradicionalmente acontece todas as terças-feiras, a cada 15 dias, temos aqui um representante do Seconce. Ele está voltando aqui ao Entre Linhas. Deixa eu colocar na tela o nosso convidado, que é o Williams Santos Miguel, técnico de segurança do trabalho do Seconce. Ele que sempre traz aqui equipamentos. Hoje ele trouxe uns novos, uns aparelhos novos aqui, diferentes. Williams, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia aí aos nossos ouvintes. É um prazer estar aí novamente, poder voltar a tratar sobre esse assunto aí que amamos tanto aqui dentro do Seconce, que é falar sobre a saúde e a segurança no trabalho. Muito bem. Ele vai explicar para a gente esses gadgets, né, que o pessoal fala, né, que brinca, esses equipamentos, esses aparelhos que estão aqui, umas 6, 7 equipamentos diferentes aqui. O Williams daqui a pouco vai explicar para a gente a funcionalidade disso tudo, tá bom? O que você trouxe de diferente aí nesse... Esse grandão aí você trouxe da outra vez, esse né? Esse aqui estava da outra vez, é um decibelímetro, ele vai servir para a gente... Mostra para a gente aí na câmera. Deixa eu puxar ele aqui para você. Ele vai servir para coletar, acho que assim fica melhor, né? Isso. Aí, vai coletar o ruído pontual do ambiente de trabalho. Ele serve só de forma pontual para a gente fazer o programa de gerenciamento de risco. Não é utilizado para laudos, só para poder a gente coletar e ter uma base do ruído ambiente, dos decibéis. Esse outro aqui, ele é... Esse é diferente. Esse aqui não é um decibelímetro. Parece, né? Se for colocar um do lado do outro aqui é parecido. Mas esse daqui é um termômetro, por assim dizer. A gente vai conseguir ver a temperatura do local aqui do ambiente. E ele também é utilizado para coletar... Ele está funcionando agora? Está funcionando, só que o resultado dele é diferenciado do eu ia perguntar isso por causa do ar-condicionado, que eu coloquei 23 aqui. Isso, ó. Então, ele dá aqui pra gente, aqui, ó, 3 valores. Ele é similar... Lembra aquele que eu trouxe, onde tem uma bola, um círculo grande, a parte seca, que é o TG, o TBN e o TBS? É aquele maior que trouxemos da outra vez. Ele é o filhinho dele. Ah, tá. Então, ele consegue pegar de forma pontual a temperatura, mas é necessário um cálculo aqui para poder chegar na temperatura ambiente. Entendi. Bom, seguindo, temos aqui um luxímetro. Um quê? Luxímetro. De luz? De luz, exatamente. Então, para ver se o ambiente não está muito escuro, ou insalubre. Ou muito claro. Ele não serve para insalubridade, mas exatamente para isso, Alex. Ele vai pegar a luz do ambiente e aí ele vai determinar... Deixa eu passar para você aqui. Tá ok. Dando uma ajeitadinha na câmera. Ele vai determinar se a luz do ambiente ela está confortável, porque dentro desse luxímetro a gente utiliza ele para NR17. Então o princípio da NR17 é conforto. Então essa é a palavra que norteia a NR17 no quesito ambiente de trabalho. Eu não sabia disso. A gente acha que só a escuridão é um problema. Luz em excesso também pode ser? Sim, porque o limite de conforto para o lux, né, a gente faz uma luxometria no ambiente e esse limite é entre 450 lux a 500. Então, se tiver abaixo disso, a empresa precisa o quê? Colocar mais lâmpadas, mais luzes, para poder deixar mais claro o ambiente. E se tiver acima disso, tem lâmpada demais aí, tem muito sol vindo aqui, vamos colocar uma película de vidro, né, aqui nesse vidro, ou dimensionar a quantidade de luz. Você sabe por quê? Eu já recebi aqui convidada no programa que fala sobre essa questão de quem trabalha em ambiente fechado, que não tem janela, por exemplo, que o ideal seria você ter uma tela de LED com tipo um time-lapse, entendeu? Com o dia, né, uma gravação do sol, né, às 3 da tarde, 4, 5, né, fim da tarde, porque aí o organismo do cara, quando sai do ambiente fechado, ele está em acordo com o ambiente externo, né, porque se ele fica num lugar, imagina num plantão, né, tudo escuro, aí de repente ele sai, tá um baita sol, ele não viu luz o dia inteiro, né, ou o contrário, isso pode afetar até a pessoa de maneira emocional, né,
afetar o psicológico do cara. Então, assim, o sujeito acha que é besteira um negócio desse, mas não é, né? Porque no final das contas afeta a produtividade do trabalhador, né? Exatamente. Então, a diferença entre você trabalhar o dia inteiro mexendo com o computador em um ambiente muito iluminado, onde isso vai causar um desgaste para sua vista, Oftalmológico, é. ou ao contrário, né, muito escuro, também vai causar um grande desgaste. Então, a luxometria do ambiente vem justamente aí para determinar um nível de conforto para o colaborador. Então, tudo é baseado em cima desse conforto, dessa segurança, tentando levar, olha que frase linda, né? Tentando levar o melhor para o colaborador no quesito de segurança. Então, o conforto da NR17 é isso. Muito bem. E esses pequenininhos aí? Esses pequenininhos aqui, a gente vai abordar um pouquinho sobre as normas regulamentadoras no geral. Então, para os nossos ouvintes aí, da última vez falamos um pouco sobre a história das normas, de onde que veio, falamos até de Getúlio Vargas, 1943, lançamento aí da CLT, e junto com a CLT veio posteriormente aí no decreto 3214 de 78 as normas regulamentadoras. Vamos falar um pouquinho sobre insalubridade. Então, esses equipamentos que vocês estão vendo aqui são amostradores, na verdade, não é um equipamento. E esses amostradores eles servem para coletar. Esse daqui, por exemplo, ele coleta uma poeira do ambiente. A bomba de amostragem é um equipamento onde eu vou utilizar para encaixar esse amostrador. Eu não trouxe ele hoje, vou deixar para trazer da próxima vez e vou trazer novamente eles para mostrar como que encaixa. Então, esse coleta poeira do ambiente. Poeira do terminal, poeira de cimento, de uma poeira da obra que está executando. No ambiente assim, como esse que a gente tem, ele vai funcionar também, ele vai captar se tiver, mesmo com a mínima, ele porque, capta, mas... porque tem a limpeza que passa aqui, tudo bonitinho e tal, mas porque existe um nível de tolerância, né, para o ser humano para lidar com o pó, porque é natural, isso tem em todo lugar. Exatamente. Mas isso aí é para mostrar se está passando do limite. Exatamente. Então a ideia é sempre trabalhar com o quê? Com a prevenção, com o controle. Então, as normas regulamentadoras elas vieram justamente para isso, para trabalhar a eficácia e a melhoria contínua dentro do ambiente de trabalho. Então, todas as vezes que a gente faz esse tipo de avaliação quantitativa, tá, que não sei se você vai lembrar, a gente comentamos da outra vez aí que a avaliação qualitativa ela vai para verificar a qualidade daquele risco, seja ele ruído, seja ele uma poeira, seja ele uma vibração, e a quantitativa vai medir a quantidade. Então, esses amostradores, no geral, eles vão medir a quantidade do risco dentro do ambiente de trabalho. Então, é exatamente isso que você falou. Se essa poeira está alta, se estiver alta, qual que é a medida de controle que a empresa vai adotar para controlar essa poeira? É uma máscara? É um EPI? Não. É um dimensionamento das atividades? Opa, ele está exercendo muito essa atividade. Por exemplo, um pedreiro. Dá para tirar a poeira do pedreiro que está todo dia na obra ali, exercendo a atividade dele, que faz parte da atividade dele, mexendo com cimento? Não tem como tirar a poeira dele, a não ser que a obra acabe. Então, existem situações dentro do ambiente de trabalho que a empresa vai conseguir mitigar e eliminar aquele risco ou neutralizar o risco. Agora, tem outras que realmente não dá. E dentro dessa situação onde a empresa não consegue neutralizar ou eliminar o risco, vem a quantificação para dizer se está alto ou se está baixo e, consequentemente, a neutralização através dos EPIs. Você sabe que esse negócio da poeira é interessante? Veja só, eu falar por experiência própria, eu sempre achei que eu tinha muito resfriado. Aí, com o tempo, eu descobri que eu tenho rinite. E são coisas diferentes, né? E até na pandemia houve muita confusão, o cara não sabia se ele estava com Covid, se ele estava resfriado, se estava com H1N1, se era uma reação alérgica, né? E o pó, tem aqueles testes que são feitos para a pessoa descobrir, por exemplo, se tem alergia a algum tipo de alimento, camarão, algum tipo de pet. Tem gente que tem alergia a gato, tem gente que tem alergia a cachorro, né? E a poeira, ela está presente na grande maioria dos ambientes de trabalho. Aí eu acho engraçado que eu já vi isso acontecer. A pessoa está bem, ela chega na empresa, começa a ficar ruim, começa a espirrar. Por quê? Porque o ar-condicionado não tem a limpeza adequada. É isso. Né? E aí o cara fica ruim, e eu já vi gente com crise alérgica de ter que ir embora, de tanto que espirrava. Então, se a empresa não tomar cuidado com isso, né? A gente está falando de poeira em obra, mas está falando de poeira interna, de escritório, né?
Se não tomar cuidado com isso, eventualmente, o cara vai ter uma crise dessas, a pessoa vai ter uma crise dessa, ela vai embora, vai perder um dia de trabalho. Por quê? Porque não fizeram manutenção direito do ar-condicionado. Então, esse equipamento que o William está trazendo aqui, ele é bom para todo mundo, viu? Ficar esperto. Bota lá no seu local de trabalho, vê como é que está isso aí, se está funcionando tudo direitinho. Não deveria nem ter que explicar, né? Que precisa fazer manutenção periódica em ar-condicionado, mas tem lugar que o cara abandona, ou são aqueles centrais, né, que dão um trabalho danado para mexer naquilo. A pessoa fica ruim, ela já é alérgica, né? Já tem rinite, aí confunde, né? Vai no pronto, perde tempo indo no pronto-socorro, perde o horário do trabalho porque está numa consulta médica, porque tá bem, chega no ambiente de trabalho, começa a espirrar loucamente e toma antialérgico e não resolve, toma um, toma dois, e aí vai descobrir que é porque tem alguma coisa lá dentro que não está limpinha do jeito que devia estar. Né? O problema é que a gente vamos trabalhar aqui dentro do ponto de do que seria um perigo e do que seria um risco. Então, dentro do ambiente de trabalho, você citou aí o ambiente administrativo. Dentro do ambiente administrativo, por mais que esse colaborador esteja aí exposto, apesar da rinite que ele tem, a poeira do escritório não é uma poeira voltada para causar dano à saúde do trabalhador. Então, para quesito normativo, técnico, a poeira do escritório não é... Assim, você está indo dentro da regulação, da norma. Mas eu estou dizendo até por uma questão de bom senso. Eu sempre gosto dessas nossas pautas do Secons, porque a gente acaba distribuindo informação que serve para outros setores. Mas Exato. veja, se dentro da normativa você precisa seguir esses preceitos, o bom senso manda que na tua empresa, seja ela qual for, você tome cuidado do mesmo mínimo, jeito. Né? Então, buscar... vamos seguir dentro dessa linha das NRs, que você vai entender aonde que eu quero chegar. Tá? Primeiro, as normas regulamentadoras, só para você entender, e aí vai chegar dentro desse ponto aí, dentro desse seu exemplo, Alex. As normas são dispositivos complementares. Então, o que é que isso significa? Significa que a CLT ela não consegue trabalhar todos os pontos de segurança dentro da própria Constituição das Leis Trabalhistas. Então é muita coisa para se trabalhar dentro da CLT. Logo, foi se desmembrado as normas regulamentadoras, as NRs, para poder a gente trabalhar no quesito segurança de forma separada. Então, hoje as normas regulamentadoras são um complemento da CLT. Podemos dizer, sim, que é a CLT comentada, trabalhada simplesmente em cima da saúde e da segurança. E dentro desse quesito aí da CLT, a gente tem aí no artigo 5º, onde foi liberado aí as normas regulamentadoras, e no artigo 200, ele fala assim, Alex, só para você entender, cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares, tendo em vista as peculiaridades das atividades no setor de trabalho. Então você percebe que a CLT ela tem o item 200 que ela leva a seguinte informação, empresa, vocês precisam seguir as normas regulamentadoras. Esse é o primeiro ponto. E aí dentro dessa etapa aí surge aí essa questão, tá? Porque quem criou as normas regulamentadoras? Quem que inventou que no escritório tem que ter a luz, um ambiente de conforto? Né? De onde que surgiu? Então, você vê que a comissão tripartite, ela é estabelecida aí dentro do quesito normativo são órgãos que vai trabalhar com as normas regulamentadoras e daí, então, criar atualizações, né, criar melhorias. Então, 28 normas foram lançadas no Decreto 3214 de 78 e de lá para cá essas 28 foram atualizadas e hoje nós temos aí 38 normas regulamentadoras disponíveis no ambiente de trabalho, cada uma para uma situação diferente. Olha, é muita coisa, né? É muita situação diferente, né? Que coisa. Deixa eu botar uma mensagem na tela aqui do Marcelo Cardoso. Bom dia, Alex. Interessantes equipamentos e conceitos que vocês mostram hoje. Tema importante que precisa ser lembrado. Abraço do professor Marcelo Cardoso. Obrigado, Marcelo, pela mensagem. Porque assim, a pessoa olha esses equipamentos, só quem lida diretamente com isso sabe a necessidade de você fazer uma aferição adequada, né? Sim. Não pode ser no olhômetro, esse tipo de coisa. Não. O cara passa o dedo assim, tá empoeirado aqui. não pode ser assim, né? Tá o barulho. Eu até acho que eu citei numa outra oportunidade que eu entrevistei um cara
um executivo, né, um gerente, não lembrei, de uma empresa que fabrica composições de trem, né? Uhum. E o escritório dele ficava do lado da fundição. Cara, o barulho. Eu falei, vem cá, você fica. Não, não, é lá fora, tá tudo fechado, mas o barulho vazava na gravação. Tipo, era o barulho de. Sabe quando você vê aqueles filmes que o cara tá perto do vulcão, fica aquele. Uma coisa assim, né? E aquele barulho, eu falei, meu Deus do céu, o cara passa o dia inteiro ouvindo aquilo, né? Vamos trabalhar esse teu exemplo, Deve então? ser um negócio surreal, né? Os cara, é que nem. Acho que a gente comentou também da moça que está no caixa Sim. e aperta aquele sinal sonoro pro próximo vir. Ela deve sonhar com aquele barulho do o dia inteiro tocando aquele apito, né? Deus me livre. Enfim, vamos desenvolver o exemplo. Vamos seguir. Eu vou trabalhar esse teu exemplo da ferrovia, tá? Porque existe dentro do próprio ambiente de trabalho aquela doença que é voltada, a doença profissional. Então, vou falar rapidinho desses dois pontos aí. E a doença que ela é decorrente aí do ambiente de trabalho. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos falar de perigo e risco, depois a gente volta dentro dessa parte de doença. O que seria um perigo dentro do ambiente de trabalho? Só para você entender, Alex. Pensa o seguinte. Se você está em uma atividade dessa, onde ele está exercendo ali uma manutenção na linha férrea, e provavelmente vai ter trens passando próximo dele ali, ou em seguida. No local onde ele está fazendo atividade, provavelmente não. Mas vamos trazer aqui exemplos, né? Vamos supor que está passando o trem próximo desse local. Então, no quesito normativo, o perigo é a fonte causadora. Então, vamos pensar que a fonte é o perigo. E se está passando trens ali, qual que é o perigo? O ambiente de trabalho em si é o perigo, ok? E aí vamos trabalhar o risco, porque tem diferença. Tem gente que não consegue compreender essa diferença do que é o perigo dentro da norma regulamentadora e o que é o risco. Então, o perigo é a fonte que pode levar a um dano, a uma lesão. E o risco é a probabilidade dessa lesão acontecer. Então, perigo, a fonte que pode levar à lesão, risco, probabilidade dessa lesão ocorrer. Então, se esse rapaz está fazendo essa manutenção aí nessa linha férrea, ele tem um perigo de ser atropelado. O perigo está lá, sempre vai existir o atropelamento. E o risco? É ele se colocar dentro dessa posição e ir até onde está passando aquele trem e, de fato, ser atropelado. Então, existe essa diferença. O ambiente em si ele já causa o perigo. A gente está aqui no escritório. A gente já vai ter um perigo ergonômico. Ele sempre vai estar aqui. Não vai sair. Sempre vai ter o mobiliário, sempre vai ter a luz no ambiente, a não ser que você desligue tudo, feche a porta, tranque e ninguém entre mais. Mas enquanto estivermos aqui, sempre vai existir o perigo ergonômico. Qual que é o risco? É você vir até o local, sentar, realizar suas atividades e se expor a esse risco. Então essa é a grande diferença. Teve probabilidade de causar dano à saúde, é considerado um risco. Pois é. Por isso que tem algumas atividades que o pessoal diz que o cara precisa ganhar bem. Né? Ganhar bem, porque Exato. que nem a turma que fica pendurada nos prédios aí, coisa e tal, é um negócio radical. Williams, a gente está em outubro, é isso? Sim. Quase novembro, né? Fim do ano chegando e tal, né? Essa época do ano muda alguma coisa por conta de algumas atividades. Algumas não param, né? Evidentemente, mas algumas por conta, dependendo da época que cai o Natal, o Ano Novo. Agora em novembro, por exemplo, dos 3 feriados, um vai cair no fim de semana, né? Para alegria do pessoal do comércio e do turismo, porque os feriados esse ano quase não caíram nos dias de semana, mas dos 3 vamos ter 2, né? E aí depois vem o fim do ano, quer dizer, é aquele planejamento para muita gente de tentar fazer tudo nos 15 primeiros dias do mês e tal, para dar uma descansada entre o Natal e o Ano Novo. E aí, óbvio que além de tudo, vem a questão dos dias mais quentes, né? Que a gente tem em tese, né? Deve ter, porque o clima anda tão maluco que só não vai nevar, isso eu tenho certeza aqui em Santos, mas que o tempo está doido, mas a gente espera que esteja calor, né? E aí vem, claro, a questão dos ambientes internos, ar-condicionado, ventilação e coisa e tal, mas tem a exposição também e essa talvez pressa,
de realizar algumas atividades para que você possa eventualmente dar um descanso para o pessoal ou fazer uma escala, que também é muito comum no fim de ano, né? Turma que trabalha no Natal, não trabalha no Ano Novo, enfim. Existe alguma estatística que traga algum tipo de preocupação a mais por conta dessa época do ano, desse período de ter algum acidente interno, alguma coisinha assim, ou na rotina não muda muito isso, William? Você tem essa informação? Sim, sim. Ó, dentro desse quesito tem uma abordagem bem interessante que a gente utiliza para poder explicar o que é o acidente dentro do ambiente. Então, assim, o acidente é a ocorrência prevista, tá ok? Que seja de forma indesejável, onde indo por aquele quesito do risco pode causar dano à saúde do trabalhador. Então, esse é o acidente dentro do conceito ABNT. E olha só que interessante, né, Alex? Se você pegar um tempo, você falou primeiro do tempo aí, muito quente, vamos pegar esses nossos terminais. Você imagina o conferente que trabalha embaixo do sol, dentro aí de uma temperatura de 38 graus, um tempo bem quente aí, dezembro, né? O verão aí, daquele jeito. Então você imagina esse cara dentro desse ambiente de trabalho, 24 de dezembro, louco para terminar a atividade, para ir embora para casa, O para cara tá curtir. mais assado do que o peru. Exatamente. Só Então, falta saltar aquele pininho, né? Então, os fatores meteorológicos, sim, eles influenciam dentro do ambiente de trabalho. Inclusive, é um risco, né, para a saúde do trabalhador. A gente está falando ali de radiação não ionizante solar. Então, por si só, já causa um estresse para o trabalhador, já vai causar um desgaste físico. Então, é necessário que as empresas que têm esses trabalhadores aí a trabalho a céu aberto, que não só forneça o protetor solar, como água, né? Tem ali os seus bebedouros, que é de caráter obrigatório, e façam um revezamento dessas atividades. Eu acho que isso a gente não precisava nem falar, né? Não, mas Mas eu por posso incrível que pareça. por incrível que pareça, é bom dizer, porque eu conheço a história de uma rádio que o cara, o dono, mandou tirar o bebedouro. Não, não pode. Aí o operador ficou muito bravo, falou assim, ficou revoltado, né? Não, e Aí o cara detalhe, botou lá o bebedouro de novo, porque era uma muquiranice, não queria dar água pro funcionário da rádio, que e coisa. detalhe, Faz Alex, tempo tem isso. empresas que colocam o bebedouro bem distante daqueles colaboradores, onde eles precisam passar por uma linha de risco, certo? Eles precisam, geralmente o pessoal que trabalha dentro desses terminais, ele pode utilizar um caminho seguro para se locomover dentro da empresa, ou se for o próprio conferente, o próprio controlador de acesso ali, ou os conferentes do container, eles vão se deslocar dentro do terminal. Você assistiu aquele filme Estrelas Além do Tempo? Não. É a história real de 3 mulheres negras que eram cientistas, matemáticas, elas fizeram parte do projeto Apollo, da NASA. E era um ambiente todo masculino, e tem uma cena não vou me lembrar a atriz, não sei se é a Viola Davis, não lembro. Ela é obrigada a atravessar um pátio inteiro de salto, debaixo de chuva, porque não tinha um banheiro para ela, para as mulheres, naquele setor, né, da NASA. Né? Ela teve que atravessar para procurar um banheiro feminino. Depois daquilo, obviamente, foi feita uma mudança. O filme retrata isso, o filme ganhou Oscar e tal, né? E aí tem também o olhar de empoderamento de mulheres negras que ajudaram a evitar, né, problemas com a capacidade delas de lidar com a matemática, mas você está falando disso, eu me lembrei dessa cena em especial, por não ter, né, você está falando de bebedouro e tal, de não ter um banheiro feminino e ela ter que, na NASA, hein? Tudo bem que era nos anos 60, mas atravessar todo um pátio debaixo de chuva porque não tinha banheiro para uma mulher que estava ali fazendo um trabalho importantíssimo, tanto quanto os dos homens ali, né? E eventualmente alguém pode achar que num ambiente de trabalho você não precisa ter o bebedouro, você não precisa ter um banheiro perto, né? Planejamento. É um planejamento, é até um contrassenso logístico, porque quanto mais tempo o cara demora para ir no banheiro, pior para ele voltar, Não, né? pior, né? No quesito de segurança, a gente observa a segurança como um planejamento geral. São melhorias contínuas que são feitas dentro da empresa. Então, você colocar um dispositivo onde, seja ele qualquer equipamento que seja, onde o profissional ele precisa utilizá-lo diariamente e corriqueiramente. Então, você colocar ele dentro de um local onde ele vai ter que se locomover, vai expor ele a outros riscos, porque ele pode ser atropelado enquanto está se locomovendo até esse local. Ele pode tropeçar. Posso te ele interromper pode de cair. novo?
Claro. Eu fui na refinaria Presidente Bernardes recentemente fazer matéria para a TV. Eu nunca tinha ido. E eu achei engraçado que, assim, além de colocar os EPIs, né? E assim, eu não cheguei perto de nada muito radical, mas tive que botar macacão, Aham. o sapato que eles mandaram colocar, a bota, a luva, botar a parte de cima do macacão dentro da calça, o óculos, o protetor auricular, o capacete, tudo bonitinho, né? E tem faixas, assim, delineando os caminhos por onde você tem que andar dentro da Isso é o caminho refinaria. seguro. E você não pode andar a pé em determinados locais. É obrigado a pegar um carro. Ah, Uhum. não, vou andando até lá. Não vai nada. Isso é um Não, procedimento operacional não que a vai nada. empresa Você vai adotou. no carro dentro da É empresa. isso aí. E pra vocês verem como é engraçado. A gente sabe de longe, mas você só vivencia isso na prática, vendo como é a rotina dessas pessoas, né? E eu acho que isso é igual na maioria das empresas que lidam, né, com essas questões de segurança, de produtos, enfim. E aí é Esse isso que você está assunto, explicando, né, esse Williams? assunto é exatamente a condição de segura. Então, o exemplo que demos aqui é a condição de segura no ambiente de trabalho, onde a própria empresa ela expõe o trabalhador a uma condição do ambiente, uma condição insegura. Ou seja, por que não trazer o princípio de segurança e eliminar essa condição? A partir do momento que você cria um caminho seguro e essa pessoa já não precisa passar pelo meio do local onde caminhões e carros e máquinas estão trafegando, ela vai pelo caminho seguro e você eliminou essa condição insegura. Somente com uma posição de controle voltada no caminho seguro. Simples, básico. Então, o princípio de segurança dentro das empresas, a gente entende que a gestão ela é extremamente importante. Se você tem uma condição segura, para poder você corrigir isso e fazer um caminho seguro, você leva tempo, leva dinheiro. Você vai precisar investir dentro Tem que daquele princípio. acostumar as pessoas com isso e fazê-las entender que elas não podem Isso é, não seguir essas regras, né? isso é literalmente cultura de segurança. Então, por que as normas regulamentadoras existem? Para difundir a cultura de segurança da empresa. Então, uma empresa que cumpre as normas regulamentadoras e pensa que dentro desse caminho seguro ela vai ser corrigida, vamos corrigir essa condição insegura. Ela está cumprindo o princípio básico de O segurança. problema é que tem gente que acha que é só para uma grande empresa, Não, né? O são cara às pra vezes tem uma todas. pequena fábrica, alguma coisa, e ele não toma esse tipo de precaução, Não toma. e aí pode Não. acontecer um problema. Vamos pegar as 38 normas regulamentadoras, elas são separadas de formas gerais, especiais e setoriais. Dentro das normas gerais, a gente não vou citar todas aqui porque é conteúdo aí para a gente falar durante muito tempo. Mas todas as empresas precisam seguir as normas gerais. Dentre elas está a principal, que é a NR1. O programa é o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então essa norma 1 não é para empresa só para empresas grandes, são para todas, dentre outras, né, das gerais que depois a gente pode até conversar e abordar. Mas é para todas, desde o pequeno empreendedor até o grande. Então, esses princípios de segurança vai nortear todas. Lógico que vai ter algumas diferenças entre elas aí, referente ao MEI, tá? Então, essas empresas elas precisam ter algo que se chama, Alex, Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR. Ponto. O que é que o PGR vai trazer? Os riscos ocupacionais do ambiente de trabalho. E o que é que ele vai visar? É uma ferramenta utilizada para gerenciar. Ele vai visar o gerenciamento dos riscos no ambiente. Então, como que funciona hoje dentro das empresas? E as normas estão sendo atualizadas para isso. A empresa tem esses problemas, com um programa de gerenciamento de risco, ela precisa gerenciar, precisa tratar esse problema na fonte. Olha lá, na fonte, aonde? Qual que é a fonte? O perigo. Então, as empresas precisam tratar esses riscos e esses perigos dentro do ambiente de trabalho. Infelizmente, a nível Brasil, ainda existe uma cultura que elaboração de documento, elaboração do programa de gerenciamento de risco, ainda é só um documento. Então, e essa é uma mentalidade onde a empresa precisa mudar. Por isso que está ligado com a cultura de segurança da empresa. Se cumprir as normas regulamentadoras é elevar a cultura de segurança da empresa, fazer um PGR, um programa de gerenciamento de risco, e guardar na gaveta é exatamente o oposto. Então, dentro do PGR vai estar dizendo o seguinte, você precisa corrigir esse risco ou esse perigo de atropelamento dentro do terminal, ok? O que a empresa faz com o documento? Tá bom. Coloca na gaveta.
Agora não é mais gaveta, é online, bota na nuvem, né? Coloca na nuvem e fala, a gente vê isso depois. Não pode. Se carregar a nuvem, vira tempestade, né? Já que eu falei da previsão do tempo agora há pouco. Com esse tempo... Ninguém quer um raio desse caindo na cabeça, né? É, então, só que quando esse raio cai na cabeça, a empresa precisa pagar a conta. Sim. E aí tem a diferença da doença do profissionalizante, que eu falei anteriormente no outro bloco, e a doença do trabalho. A doença profissionalizante, ela está ligada à profissão. Então pensa o seguinte, a tua atividade, o que você faz na tua atividade pode causar uma doença profissionalizante. Exemplo, soldador, que pode contrair uma catarata, decorrente da atividade dele, decorrente da profissão dele. Agora, a doença do trabalho não, é referente ao ambiente. Então a empresa está totalmente ligada, é ela que coordena o ambiente de trabalho, ela que vai fazer a gestão do ambiente de trabalho, seja por um técnico de segurança, por um engenheiro, seja o líder do setor, o coordenador, alguém precisa fazer essa gestão. Agora, ô Williams, aí o cara abre uma pequena fábrica, uma pequena metalurgia, alguma coisa assim, na Baixada Santista, vai prestar um serviço aí para alguma empresa ligada ao porto, Guarujá, em São Vicente, onde quer que seja, né? Aí o cara fala assim, não tenho a menor ideia como é que eu faço isso. Contrato Seconce, chama o Seconce. Chama o Seconce, é isso? É isso. Você vai aí. lá, de capa e tudo. Não, e hoje essas informações que estão olha, aí à disposição. é muita coisa, né? Não, porque hoje em dia os caras acham que não, eu entro no Google e vejo. Você pode tirar um norte fazendo essa pesquisa, mas aí o ideal seria você procurar uma empresa especializada. Não, porque no clínica. Google não responde tudo, né? Com certeza Vamos não combinar. responde. E assim, e tem gente que tem dificuldade de interpretar, porque às vezes é muito técnico isso. Né? Você precisa traduzir isso para o dia a dia. Aí o cara olha aquilo lá, não está entendendo bolhufas do que está escrito ali, né? Aí você vai trazer para uma linguagem mais cotidiana, né? Você quer um exemplo que essa norma 1 ela vai passar por uma atualização em 26 de maio de 2025. E dentro dessa atualização ela diz que os trabalhadores precisam ser ouvidos. Então além de reconhecer os riscos do ambiente, você ouvir o trabalhador. Estamos aqui nesse escritório, então não é só montar o documento e dizer que você tem um risco do mobiliário, o escritório é muito burocrático. Aqui é um estúdio. Um estúdio. Aqui é mais bonito, tem microfone e tal. Tem. Eu acho que eu vou trazer uma máquina de escrever que meu pai achou guardada, viu, Fábio Figueiredo? Do tempo em que eu fazia datilografia. Vou botar aqui, vou deixar um cantinho do escritório aqui. Quem sabe? E é exatamente isso, você ouvir o colaborador. Porque o colaborador pode falar, não, tem outros riscos que me impactam aqui dentro. E trazer isso para dentro, essas informações do colaborador para dentro do programa de gerenciamento de risco, a conversar com os colaboradores vai ser um grande desafio. O cara é que sente aquilo, né? No final das contas, né? É ele. E essa atualização vai vir com essa mudança. E tem que ser individualizado, né? A gente sabe por quê? Eu vejo, por exemplo, cadeira. Já que você falou de escritório. Sim. Cadeira. Cadeira reclinável, cadeira que você ajusta a altura, o encosto e tal. Geralmente tem que ser assim, né? Sim, cada um adapta. Tem aqueles apoios para o pé. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta de usar. Né? O cara prefere ficar com a perna em cima do negócio aqui das rodinhas e tal. Cada um tem um jeito. Mas a empresa ela é obrigada a colocar aquilo e ouvir, né? Exato. Por exemplo, a posição do ar-condicionado, já que a gente estava falando de ar-condicionado agora há pouco, a posição do ar-condicionado dentro de um ambiente coletivo. Quem senta longe passa calor, quem senta embaixo passa frio. Né? Por isso que a gente faz o quê? A gente mede a temperatura. Olha aí, a gente faz a medição da temperatura para ver se a temperatura está ao conforto do trabalhador. Mas aí você já foi para uma área voltada para uma AET, uma análise ergonômica do trabalho. Porque a gente, dentro do PGE, a gente vai reconhecer o risco ergonômico. Qual que é o risco ergonômico? Mobiliário de posto de trabalho. Ok. Como que a gente trata esse risco? Aí vamos para uma análise ergonômica do trabalho. Aí sim vai ser de forma individual, a gente vai tratar em cima do usuário, se aquela cadeira está apta para ele, se a cadeira tem os dois braços. A altura do monitor, do computador. A altura dos olhos, se ele usa suporte para teclado e mouse. E aí a gente vai moldando aquela análise de acordo com o perfil do usuário. Eu tenho um amigo que ele trabalha com computador e ele tem que ficar na altura correta para os olhos dele, porque ele tem problema de coluna gravíssimo. Se ele eventualmente usa um outro computador com uma posição do teclado do monitor diferente, ele já começa a ter dor nas costas. É impressionante, isso cara. Aí vamos supor que esse cara, né, acabou se afastando por isso. Se afastou por conta que a cadeira... Eu já peguei escritório que a cadeira era da Brahma.
Não é cadeira de praia. Aquelas de plástico, de boteco? De plástico. Ave Maria. De plástico. É inacreditável. Eu falei, não, mas era. Então, lógico. Não tinha nem uma almofadinha para dar uma amenizada? Zero. Zero. Então... Ô, Brahma, já que a gente fez esse merchan para vocês, está na hora de fazer umas cadeiras mais confortáveis para oferecer para a turma aí, né? Não é para isso. Então, infelizmente, você precisa ter um ambiente de trabalho de conforto profissional. Aí um cara desse se afasta. Olha só, eu vou ler só para você aqui os pontos que vai impactar o custo para a empresa. Olha o custo. Custo diretos. Tá? Então vamos ter aí seguro, agravamento, remuneração e subsídios que a empresa vai precisar pagar, diferença de retribuição ao trabalhador. Então, aqui ela vai ter que provavelmente colocar e treinar um outro profissional dentro da empresa. Ela não vai poder continuar sem um profissional. Então, ela precisa treinar alguém, colocar alguém no local. Então, e a produtividade? Produtividade cai, porque ela vai precisar treinar, vai demorar, demanda tempo. Aquele cara que era um empacotador, empacotava 80 caixas, não está mais ali. O outro entrou agora, vai empacotar 20. Produtividade caiu. Até ele acostumar, né? Até ele acostumar. Isso são custos diretos. Tem os indiretos, questão de salário, perda de materiais, perdas da eficiência, da produtividade, como eu já disse, e outros custos gerais. Isso para a empresa. Agora você pega os fatores psicossociais do colaborador e agora vamos trabalhar a situação que, se esse cara não está na empresa, se afastou, vou nem falar de previdência e custos com isso, tá? O governo também sofre, a empresa sofre os dois. Acidente de trabalho dentro do ambiente ou uma doença profissional não é benefício para ninguém, é perda. Aí o cara vai para casa, ele está em casa. Agora a gente vai trabalhar o psicológico do trabalhador. Olha só, dependência de terceiros. Muitas das vezes, se for um acidente, a gente está falando desse cara do escritório, mas se fosse um acidente num porto onde ele perderia uma perna, um braço, vai precisar de alguém da família que dê um suporte o tempo todo. Exatamente. Né? Então, dependência da família, provavelmente não vai conseguir se locomover, vai depender desses familiares. Redução do poder aquisitivo, porque o cara vai demorar um tempo para poder receber o valor dele. Então, logo o poder aquisitivo vai cair. Né? Ele não vai ter mais aquele mesmo rendimento salarial que antes. Em alguns casos, o desamparo da família. Já pensou a família desamparar esse colaborador porque ele se acidentou? Então, olha o problema que se criou dentro de um acidente justamente porque a empresa não realizou o controle e a gestão. Então, sim, tem empresas hoje aí a nível Brasil que faz o seu dever de casa. E são louváveis essas empresas. Né? E hoje vem diminuindo, justamente por conta dessas atualizações. Mas infelizmente, tem aquelas situações que acabam ocorrendo. Então, o problema causado dentro de um acidente e o profissional que fica em casa, o problema psicológico é muito grande. E o retorno ao trabalho é muito difícil também. Porque quando esse profissional ele retorna, ele não vai retornar com aquele mesmo desempenho. Né? Possa ser que ele fique com depressão, possa ser que ele tenha traumas e por aí vai. Então, por via das dúvidas, é melhor prevenir. É o ditado, né? Melhor prevenir do que remediar. 9h59, a gente já vai entrar aqui com o Santos News com a Ruth Guzmão. Na sequência temos a reta final do Entre Linhas desta terça-feira, mas são aquelas dicas que as pessoas sabem, né? No fundo, talvez alguns não atentem para detalhes muito específicos, né? A questão aqui que o Williams falou, da poeira, da luminosidade, o cara fala, nossa, muita luz, que bonito, né? Mas às vezes não é para ter tanta, né? A gente acha que o contrário é que é o problema, né? Escuridão e tal. Então, assim, são pequenos detalhes que no nosso dia a dia a gente acha que tá tudo certo aqui, tá tudo funcionando, mas não é assim, né? E você pode causar um problema para aquela pessoa que está ali trabalhando no médio e longo prazo. Aí depois se identifica que aquilo foi o causador do problema e a empresa vai pagar por isso. Então, assim, bom senso e conhecimento são fundamentais e o Seconce está aí disponível para ajudar o dono da empresa, tá bom? Essa é a grande mensagem que a gente sempre deixa quando tem essa pauta por aqui. Vamos para o intervalo, 10 e ponto, já está aqui o Santos News com a Ruth Guzmão e também a propaganda eleitoral gratuita, que vai até sexta-feira. Nós voltamos em, acho que 3 minutos, mais ou menos, é isso, com a reta final do Entre Linhas de hoje. Até já.
Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. O número de pessoas nos Estados Unidos consideradas ultra ricas, ou seja, aquelas que possuem ativos superiores a 30 milhões de dólares, aumentou de 157 mil em 2016 para 220 mil em 2023. Esse crescimento de aproximadamente 28% é impulsionado em grande parte por indivíduos que construíram sua fortuna por meio de empreendimentos e posições de liderança no setor tecnológico. Na nossa região, o Porto de Santos bateu um novo recorde de movimentação de containers em 2024. Neste ano, o Porto rompeu a casa dos 4 milhões de TEU, medida padrão do container de 20 pés. Em toneladas, a movimentação também foi recorde, de 44,5 milhões entre janeiro e setembro. O crescimento do movimento de containers no Porto de Santos foi de 15,8% em relação a 2023. Santos News. Tô com Rosana, vai! Parabéns, Rosana, por tudo que você tem feito, pelo seu trabalho. Que a Rosana, o que ela fez pela Baixada Santista, o que ela faz por Santos, né? Se a gente resolveu o problema da Porta do Barreiro, tem trabalho da Rosana e foi trabalho que ela levou lá pro presidente Bolsonaro. Presidente, precisamos de recursos, precisamos recuperar a estrutura daquela ponte tão incansável. Rosana, parabéns, você tem aqui um grande admirador, parabéns por todo o trabalho que você vai fazendo, você tem uma trajetória que vai ser com certeza muito abençoada aí pela frente. Vote Rosana Vale 22, prefeita de Santos. Coligação Santos vale muito mais. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. ZYW 635, 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM! Santos FM. Voltamos, foi rápido. Eu falei 3, foi 2,5. Entrelinhas desta terça-feira, aqui com o Williams do Seconce. Aqui no intervalo, o Williams ele dá umas palestras pra gente aqui também. Ato inseguro. Aí não é culpa da empresa muitas vezes. Não, então, no ato inseguro, a gente tem o perfil, falamos da condição e agora do ato. Temos o perfil onde o colaborador, muitas das vezes, ele acaba se colocando em situações de insegurança. Vamos dar um exemplo? O nosso querido Jean Franco, ele fala o seguinte: você já conheceu, Alex, o pedricista? Sabe que função é essa? Não. É uma função do ambiente de trabalho que inventaram. Qual é? O pedreiro e o eletricista juntos. Então, o que é que ele faz? O cara é pedreiro, mas a função dele, que é pedreiro, ele não segue. Ele vai mexer no quê? Na parte elétrica. Sem ter total... Já está quebrando mesmo? Só colar uns fios ali já era, pronto, né? Sem ter aquela convicção e assertividade da atividade, porque ele não é um profissional qualificado. Então, o que acontece aí? Ele tem um ato inseguro, porque ele vai mexer em uma atividade onde não é dele. Então, provavelmente, o que pode acontecer? O acidente ocorrer, né? Dentro ali do ambiente ele se machucar. E é óbvio, né? É óbvio que a empresa acaba lidando com isso também. Então, o ato inseguro é você se colocar dentro de situações de riscos, seja ele grave, iminente ou não. E possa ser que ocorra, a gente tem um ato inseguro do próprio profissional, que possa ser que ele faça sem saber, ou por falta de treinamento, ou por N motivos. E os fatores psicossociais, os fatores pessoais ali do profissional, ele também acaba impactando. Então a empresa ela precisa trabalhar esse lado também dela. Você já ouviu falar que o Google tem as salas de descanso ali, não tem? Para o profissional, ping-pong. Puff, tem tudo isso. Porque a ideia é você ter um local onde o trabalhador, relaxe. Dizem que o ideal é que a cada 45 minutos de cada hora trabalhada o cara pare 15, mas não dá, mas não assim, dá, dentro do horário de almoço dele, se ele tiver um local para isso, obviamente ele vai o quê? Vai desligar.
E quando ele voltar para a atividade, ele vai voltar com a cabeça melhor. Então você pensa o seguinte... Diz até que a cesta faz bem, né? O quê? Depois do almoço o cara faz a cesta, dá uma dormidinha, Dá uma dormidinha. de meia hora. Ótimo, Eu, perfeito. mas imagina a empresa que monta Imagina uma dormi, empresa. como é que eu vou chamar isso? Um dorminhódromo? Não dá, nem existe esse termo, isso né? é maravilhoso, Um cantinho, nossa. uma creche do soninho, igual criança que Opa! dorme depois do almoço na creche. Então bota umas redes, assim, uns puffs pro cara dar uma dormidinha depois do almoço. Volta novo, né? Já aconteceu isso comigo, mas aconteceu em casa, né? Tá Ótimo. podre. Então eu almocei, dei uma dormidinha, meia hora voltei novo. Então você imagina a empresa dessa forma, com esse local. O cara foi que nem você falou, volta novo, volta renovado. Então os fatores pessoais deles vai impactar para ele ter um ato seguro ou não. Então vamos lá, o cara brigou com a mulher, condições conjugais dele não tá boa, boleto, conta para pagar, tudo que você possa imaginar aí, tá? Então um monte de problema pessoal e óbvio, você acha que ele vai estar com a cabeça onde? No boleto, na conta, no casamento ou na atividade? Então isso possa ser que cause um acidente de trabalho. Porque o nível de concentração dele está mais baixo. Exatamente. A chance dele errar é maior. Exatamente. Então, se ele não tem uma concentração fixa, se for uma concentração seletiva, ele vai fazer movimentos seletivos. E aí, dentro disso, o acidente ele pode ocorrer. Então, veja como que é importante a empresa trabalhar esses pontos pessoais, ter um ambiente seguro, ter um momento de descanso para poder desafogar o cara e quando ele estiver dentro da atividade, o ato não ocorrer. Então tem esses dois pontos. O cara, que é o pedricista, que ele vai lá e realmente faz porque ele quer, né? Eu sei, ele acorda e fala, não, hoje eu vou sofrer um acidente. E vai. Se ele for um autônomo, ainda vai lá, mas se for dentro da empresa, a empresa não pode deixar, né? Mas aí vai acontecer o quê? Uma investigação de acidente por trás disso. Vai ter que investigar o que aconteceu. Pô, foi o funcionário que de fato quis se expor a esse risco e sofreu um acidente. Foi uma condição do ambiente de trabalho, um ambiente que não estava ok. Ou não. Né? Ou Alguém foram mandou os ele fatores fazer. pessoal. Quem mandou? Né? É por falta de procedimento, porque se as leis e as normas estão ali, é para ser seguida. Se a empresa tem procedimento operacional, é para ser seguido. Aí o cara faz totalmente ao contrário. Né? Elimina e ignora todos os procedimentos e faz tudo errado. Opa! E aí? Não sabia? Tu não assinou? Não teve treinamento? Porque vamos pensar que se a empresa treinou, se a empresa passou a documentação, ele assinou, ele estava presente, ele fez toda a parte possível e impossível dos treinamentos, por que que ele foi realizar uma atividade que ele sabia que não poderia fazer? Opa, você viu que a história já mudou. Faltou orientação, muito provavelmente, aí para essa pessoa. Enfim, olha, sempre quando o Williams vem aqui, o papo a gente sempre tem muito assunto para tratar e percebe que até engraçado que a gente acha que esgota o assunto, mas se você começa a puxar o fio, né? Vê uma coisa aqui, outra ali, um detalhe assim e tal, né? As empresas, e assim, algumas são situações em comum, né? A gente falou de ar-condicionado, de poeira, de barulho, de luminosidade, serve para uma empresa, serve para um escritório, serve para um monte de coisa, né? Algumas, obviamente, são mais específicas para empresas que lidam com as situações mais perigosas, né? Manuseio de equipamentos e tal, mas para cada um tem um modelo a ser seguido, algumas regras para serem aplicadas, e o Seconce faz esse trabalho sempre importante, né? Então, para você que está aí, que já tem uma empresa ou que vai abrir uma, é bom pedir ajuda, pedir um auxílio para não se complicar lá na frente, porque a mortandade de empresas no Brasil é muito grande. O cara tem uma boa ideia, ele às vezes o problema dele é não ser um bom gestor, mas ele pode ser um bom gestor aprendendo algumas coisas e pedindo auxílio. O jurídico, técnico, não sei o quê, e tem o Seconce que faz essa parte. Se ele vai contratar pessoas, né? Se não é um empreendedor individual, é uma coisa, mas se é alguém que vai trazer pessoas para trabalhar, contratar, enfim, tem que ter essa preocupação. É tão importante essa gestão que você falou, porque tem empresas que acabam pagando de insalubridade, e aí é um ponto bem delicado, né? Falar sobre insalubridade é algo que gera aí um leque de assuntos dentro do próprio assunto. Então, veja bem, tem empresas que fazem o pagamento justamente porque não quer. Ela pensa o seguinte, eu vou pagar, tem que pagar, vou pagar. Mas, tem um conceito por trás, tem uma investigação por trás. E a empresa fala, vou pagar, ok, faz. Se ela fizer, então,
dentro de uma convenção coletiva com o sindicato e começar a realizar esses pagamentos para tirar é extremamente complicado, porque ela já realizou. E se o cara realmente não tiver exposto ao risco? E se essa medição que a gente fez aqui deu abaixo? E se o cara está utilizando os equipamentos de proteção individual durante a exposição daquele risco? Então, a empresa, qual que é o ideal? Contratar um laudo de insalubridade, fazer a gestão e depois que tiver essa gestão e esse controle, eliminar o risco para não precisar pagar a insalubridade. Essa é a ideia. Porque o que é o pagamento da insalubridade? Eu entrei nesse assunto só para a gente fechar por conta do quesito gestão. Porque você realizar um pagamento de insalubridade é como se o funcionário estivesse vendendo a saúde dele. Olha, eu te vendo a minha saúde porque eu estou exposto a um ruído acima de 85 decibéis, sem o protetor auricular. Então eu estou te vendendo a minha saúde, em contrapartida você me paga a insalubridade, que pode variar entre 10%, 20% e 40% em cima do salário mínimo. Essa é a ideia. Então, para que vender a saúde do profissional? Vamos trabalhar na gestão, vamos trabalhar no controle, vamos mitigar os riscos, vamos tentar eliminar. E o que não der, aí sim a gente entra com os equipamentos de proteção. Essa é a ideia. Pois é, porque no final das contas tem o lucro ou o prejuízo da empresa, o nome da empresa, né, que ninguém quer que vá parar nos noticiários ou nas redes sociais, Exatamente. que o fulano de tal morreu dentro da empresa porque ele não tinha EPI ou porque ele foi exposto a uma condição insegura. E o principal de tudo é a vida do ser humano que está lá do outro lado, né? Porque, como foi dito aqui ao longo do programa, é um pai de família, é um arrimo de família, é alguém que tem esposa, que tem filhos pequenos que vão precisar da presença do pai durante o seu desenvolvimento humano. Às vezes é um cara que também dá suporte aos próprios pais, enfim, é uma rede toda de pessoas envolvidas. Então, a empresa precisa olhar para aquele funcionário, para aquele colaborador, como alguém que está sendo investido, que dá retorno para a empresa, mas que tem toda uma responsabilidade social, né, com ele mesmo e com os seus familiares, as pessoas próximas. 10h13, papo tá bom, vamos guardar um pouco para uma próxima oportunidade, tá certo? Tá Williams, certo. obrigado pela vinda aqui ao Entre Linhas. Imagina, eu que Fico agradeço. esperando o cinto de utilidades da próxima vez, se vai trazer algum Pode batirangue, alguma coisa Pode diferente deixar aí que na tem mais. próxima. Obrigado, Maravilha, Williams, um eu que abraço. agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença também aqui nos bastidores, o nosso amigo Fábio Figueiredo, sempre aqui acompanhando os profissionais do Seconce na Santos FM.